Boa tarde. É muito gostoso, né, estar em casa. Quando o Tyson, né, convidou para poder partilhar com vocês esse momento, eu falava assim, meu Deus do céu, mas tá no Renasce, falar no Renasce, tem os padres, né? Eu falei assim, e quando cheguei, né, Deus me mostrava uma coisa. Não são os padres abstratos. O padre Tiago, o padre Gilson, o padre Sérgio, o padre Dudu, o padre Jovi, o padre Lino. São irmãos que nós escrevemos uma história juntos, né? E está hoje no Renascem e seja aqui, né, ouvindo, rezando, seja nesse momento de pregação, é uma graça de Deus muito grande. Porque o Renascem, ele é parte da minha vida, né, ele é o grande responsável por hoje eu ser sacerdote, porque me salvou muitas vezes, né? E Deus, sabendo disso, sabendo da nossa limitação, né, quis que coordenássemos por 3 anos o Renascem e hoje nos traz aqui para viver com vocês essa graça. Na minha pobreza, vou partilhar com vocês a minha oração, a minha Lexio Divina, aquilo que Deus vem colocando no coração nesse período, né, que tivemos desde o convite do Tyson no começo do ano para estar aqui com vocês. E como não podemos deixar de perceber a graça de Deus que nos fala a todo instante, hoje tomamos café com Dom Heitor, né, Dom Dominique, e ele falava assim, muito bom esse encontro de vocês. São quantos seminaristas? São mais ou menos 250. Olha, muito bom, muito bom. E ele falou uma coisa que eu achei assim fabulosa. Está acontecendo uma coisa diferente. Tá acontecendo. O mundo não está percebendo, mas está acontecendo algo diferente. E aquilo eu falei assim, opa, deixa eu rezar um pouco com isso. E meus queridos, no tempo em que a igreja passa por um tempo muito difícil, por dificuldades tamanhas, e quem já estudou a história da igreja, qual foi o tempo fácil da igreja, né? Então, no tempo que nós vivemos, que é o tempo que Deus, na sua providência, quis que nós estivéssemos, né, atuando no seu corpo místico, num tempo de dificuldades, como todo o tempo da igreja, acontece uma graça. Acontece algo novo. E esse algo novo tem sido muitas vezes chamado de avivamento. E eu falava assim, o que o mundo não está vendo que está acontecendo, a graça ou algo novo que, né, na sua sabedoria, Dom Heitor pôde vislumbrar no nosso encontro, é um avivamento. Mas, meus queridos, o que é o avivamento? Falamos muito do avivamento, acabamos como padres e seminaristas fazendo também tudo virar piada, né? Falar do sapato de fogo, fala disso, fala daquilo, né? Mas será que nós de fato já paramos para pensar o que é o avivamento? Deus hoje nos falava na oração da manhã. E nos falava algo que me encheu o coração de alegria, né? E Deus sabia que eu precisava disso para poder falar, né? Que Deus foi confirmando uma moção que vinha colocando no meu coração. O avivamento, ele pode parecer algo já velho, mas eu creio que não. O avivamento, ele é uma graça do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo que leva à plena vida em Deus. Não pode ser outra ação do Espírito Santo. Se Deus age com poder, é em vista de uma vida plena nele.
Se Deus opera prodígios e milagres, ou se Deus age no silêncio, é em vista da vida plena nele. Digo isso, meus queridos, porque nós precisamos ter cuidado. Porque há uma diferença de avivamentos. O avivamento protestante, por exemplo, ele é basicamente, eminentemente, poder de Deus. Manifestação de um poder de Deus que tantas vezes é manipulado para a vanglória humana. O avivamento católico se chama santidade. Se chama santificação dos corações. Porque, meus queridos, a mula de Balaão experimentou o poder de Deus, não experimentou? Mas ela viu Deus? Não. Não adianta nós sermos vasos cheios do poder de Deus, falarmos a língua dos homens e dos anjos e não viver esta santidade que o Espírito de amor, que o Espírito de caridade traz a cada um de nós. Então, meus queridos, a pobre contribuição que venho trazer com vocês nesse Renasce, que foi pedido pela coordenação, é trabalhar um pouco essa questão do avivamento, porque o Renasce, aliás, é um Renasce de avivamento, é um Renasce que vai avivar aqueles que estavam mortos, como as moções vêm falando, é um Renasce de libertação, é um Renasce de graça, e por isso tem que ser um Renasce de santidade. Dom Heitor estará certo, na medida em que nós formos este novo que Deus faz, esta graça nova que Deus faz no nosso tempo da igreja, que não é escandalosa, que não se vê de forma ostensiva, mas só vem aqueles que querem encontrar a razão da sua vida. E nós temos que ser esses luzeiros. Então, meus queridos, hoje nós vamos mergulhar um pouco nessa graça do avivamento. E quando Deus ia falando o que Ele queria que nós meditássemos, que nós rezássemos, que nós vivêssemos nesse renasce acerca do avivamento, me vinha 3 momentos que são fundamentais para que nós sejamos homens de vida nova. O primeiro momento é o sair de si, é o que nós vamos meditar agora. O segundo momento é a união com Deus. E o terceiro momento é a união fraterna. O sair de si, que significa sair do reino de pecado, do reino de autonomia, de uma lei própria para vivermos sob a lei de Deus. É um tempo de conversão. A união com Deus, que é este ser enxertado no reino dos céus, que para nós aqui hoje a vivência, ela tem o cume na Eucaristia, na graça da presença eucarística do Senhor, e a união fraterna, que nós podemos olhar como edificação do reino de Deus, como a missão, como o transbordar ao outro. Então, meus queridos, esse é um pouco a introdução daquilo que nós vamos tentar ver hoje. Então, se Deus agir com poder, é porque Ele quer que nós sejamos santos. Se não houver prodígios e milagres, Deus da mesma forma estará derramando a graça da santidade dos nossos corações. Por isso, tenhamos o coração rasgado, como cantávamos, como rezávamos agora, para que Deus possa de fato agir. A palavra que a coordenação nos passava para esse primeiro momento, Atos 2:38, e o tema que davam, o dom do avivamento exige arrependimento, né, já que estamos no nosso dia penitencial. Gostaria de pegar essa palavra com vocês, mas pegar ela por completo. Peguem lá para mim Atos 2 e vamos ler do versículo 1 ao 40, para vocês acordarem. Vamos lá.
Atos 2, de 1 a 40. Podíamos simplesmente passar batido, porque já conhecemos essa palavra, mas nós temos que crer na eficácia da palavra proclamada. Mais do que nossa eloquência, mais do que qualquer coisa que possamos falar, a palavra de Deus não volta para ele sem fazer o seu efeito, sem realizar a sua graça. Por isso, vamos não apenas ler, mas degustar essa página aí dos Atos dos Apóstolos. Amém? Então podemos começar. Vamos lá, minha tradução provavelmente é bem diferente da de vocês. Eu estou com a Bíblia do Peregrino, então podemos começar a leitura. Coragem, gente, vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartia em lugares sobre cada vez. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo falava. Acharam-se que não Jerusalém, Deus generoso de todas as nações, e agregaram do céu. Cumpria aquele reunidos da gente, maravilhadas, cada um subia a falar a sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestava a sua admiração. Não só Deus Só um momento. Até aqui, então, a narrativa do fato que, por devoção, além, né, de toda a obrigação que todo cristão tem de amar e de viver Pentecostes, nós que vivemos da renovação carismática, temos ainda uma devoção especial por este fato. Agora é interessante que não preciso contextualizar a covardia dos apóstolos, todo o trabalho de cura interior que Jesus teve que ir fazendo com eles 40 dias após a Páscoa, né, de mergulhá-los de novo na experiência do seu amor. Depois de tudo isso, então, vem o discurso de Pedro, que é aquilo que mais nos interessa nesse momento. Podemos continuar. Pedro...
Amém. Tá bom. Amém. Senão a gente pode ler tudo também, não tem problema. Né? Bom, tem algumas coisas interessantes que às vezes passam um pouco desapercebido para a gente nessa leitura, justamente por ela ser muito conhecida e muito usada por nós, e por isso que eu fiz questão de nós a lermos por completo. Em Jerusalém, né, no povo judeu, não havia um direito como o direito romano. E, pelo menos, sobretudo no Antigo Testamento, tinha duas formas jurídicas, judiciais, duas formas de resolver um problema. A primeira delas é uma querela informal. Né? Tem alguém que é ofendido, convoca a parte que ofendeu, vão para a praça pública, para a porta da cidade, onde quer que seja, e a pessoa ofendida coloca os seus argumentos, a parte acusada, ela faz também, ela contra-argumenta, geralmente, né, se ela de fato é culpada, reconhece a sua culpa, e há então a reconciliação, né, dentro dos termos acordados entre eles, tudo isso diante de testemunhas que não emitem sentença. No caso isso não seja resolvido, aí se tem a presença de um juiz, né, que sentencia aquele caso. Agora, é interessante que esta primeira forma de judicial aqui do povo judeu é justamente a forma que tantas vezes Deus se coloca diante do seu povo. Deus, o acusado, o ofendido, né, convoca as pessoas, convoca o seu povo para o julgamento, coloca os seus argumentos e a parte acusada
reconhece ou não reconhece, e aí acontece ou não a reconciliação. O que acontece aqui no discurso de Pedro é algo muito parecido com esse formato. Há lá uma palavra acerca deles, estão embriagados. E Pedro apresenta os seus argumentos. E apresentando os seus argumentos, falando o que está acontecendo com eles, a graça do Espírito Santo, Pedro entra num outro assunto que é a origem daquilo que eles estão vivendo, que é a morte e a ressurreição de Cristo. E Pedro termina o seu discurso mostrando, né, o porquê que Cristo morreu, por causa dos vossos pecados. A parte acusada sente uma compunção no íntimo do coração, se reconhece culpada e há então a reconciliação, que é o batismo, que depois vamos ver, né, aquelas pessoas, aquelas 3.000 pessoas que se voltam para Deus. O Papa João Paulo II, na Domino et Vivificantem, ele coloca essa passagem aqui de Atos dos Apóstolos como a realização de João 16, 7 e seguinte. E ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. O Espírito Santo vem, né, em Pentecostes sobre os apóstolos, vemos aquela grande graça. E quando se vai fazer o avivamento do povo, quando se vai tocar o povo por quem Jesus morreu, o processo que se dá é parecido com o processo judicial. O Espírito Santo convence, acusa, de certa forma, de uma boa forma, né, de uma boa maneira, o Espírito Santo acusa, move o coração para que a pessoa possa, reconhecendo o pecado, a justiça e o juízo, possa então se render à sua ação e se converter. Então, meus queridos, talvez o tema que nós temos, o dom do avivamento exige arrependimento, ele possa ser olhado de uma forma ainda mais ampla e mais profunda. O dom do avivamento confere já no início, no seu começo, esse arrependimento que nós necessitamos. Então, é preciso que nós estejamos atentos a isso. Porque tantas vezes nós nos cansamos de pedir perdão, como nos fala o Papa Francisco, e quem vai convencer o nosso coração, quem vai dispor o nosso coração a receber ainda mais, a se converter para ingressar numa vida plena em Deus? É a graça do Espírito Santo, é a ação do Divino Espírito. Quando rezava, preparando o retiro, Deus deu uma palavra que me surpreendeu muito, porque também é uma palavra bastante conhecida, mas que eu nunca tinha lido da forma que Deus apresentou, que é o Salmo 50, o Miserere, nosso salmo de toda sexta-feira, que também, junto com o Salmo 49, foram unidos, na verdade, na liturgia judaica, numa liturgia penitencial. E, curiosamente, esses dois salmos juntos, eles têm exatamente esta mesma dinâmica judicial. Deus acusa e o povo se arrepende. Deus mostra, revela o pecado e o povo se arrepende. Eu gostaria de tomar com vocês, então, o Salmo 49, para que a gente possa entender um pouco o que Deus quer de nós hoje. Então, aquilo que nós vamos meditar aqui não é, como falava, é fruto da Lexio Divina, né? Sobretudo da parte da leitura,
que encontramos no Alonso Schöckel, né, que é bastante interessante a leitura que ele faz desses dois salmos. E o Salmo, então, 49 diz o seguinte: o Deus dos deuses, o Senhor fala, convoca a terra do oriente ao ocidente. De Sião, modelo de beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem e não se calará. Um fogo voraz o precede. Uma tempestade violenta o rodeia. Do alto convoca céu e terra para o pleito com seu povo. Reuni junto a mim meus vassalos, que selaram minha aliança com um sacrifício. O céu proclame sua inocência. Deus em pessoa vem ao julgamento. Escuta, povo meu, pois vou falar. Israel, dou testemunho contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te reprovo por teus sacrifícios, pois diariamente tenho presentes teus holocaustos. Não tomarei para mim um bezerro de tua casa, nem bodes de teus rebanhos, pois são meus todos os animais selvagens, feras aos milhares em minhas montanhas. Conheço todas as aves do céu, conheço à mão os animais do campo. Tenho à mão os animais do campo. Se tivesse fome, eu não te diria, pois é meu o orbe com tudo o que ele contém. Comerei eu carne de touros? Beberei sangue de bodes? Sacrifica a Deus tua confissão. Depois cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Deus diz ao pecador: porque recitas meus preceitos e tens na boca minha aliança, tu que detestas a correção e rejeitas meus mandatos. Quando vês um ladrão, corres com ele. És do partido dos adúlteros. Soltas a boca para o mal. Tua língua trama enganos. Tu sentas para murmurar de teu irmão. Difamas o filho de tua mãe. Fazes isso e devo calar-me? Julgas que sou como tu? Eu te acusarei e na tua cara o jogarei. Atenção vós que esqueceis a Deus, para que não vos dilacere sem remédio. Quem me oferece como sacrifício a confissão, me glorifica. A quem corrige sua conduta, eu farei desfrutar a salvação de Deus. Meus queridos, unidos, o Salmo 49 e 50, lemos a primeira parte, encontramos aqui a acusação que Deus faz de seu povo. É impressionante a força que há aqui nessa palavra, nessa acusação de Deus. Deus convoca as testemunhas que não vão dar sentença, o céu e a terra são as testemunhas. O céu proclama a inocência de Deus, né? O céu atesta essa inocência de Deus, e Deus começa a acusar o povo. E como na religiosidade primitiva se achava, e também hoje nós achamos isso, né? Que se podia comprar Deus, né? Se podia manipular Deus, Deus já começa lá mandando a real acerca dos sacrifícios. O problema que tenho com vocês não são os sacrifícios. O problema que eu tenho com o meu povo não é o que eles me oferecem. Oferecem lá coisas que para mim são inúteis. Eu não vou comer aquilo. O que Deus reclama do seu povo não é o culto. Ele não repreende nada do culto. O que ele repreende é a exterioridade daquele povo. O que Deus repreende é aquela aparência de piedade que vem com o desprezo dos mandamentos. Na frente, se honra a Deus com sacrifícios, com a fumaça perfumosa de carneiros,
mas se despreza Deus. É uma expiação sem conversão. E Deus começa a elencar vários pecados: o seguimento dos ladrões, o adultério, a maledicência, a fofoca, o falar mal do irmão, né? A gente talvez como padre, como seminarista, né, vai ver algumas homilias do Papa Francisco, né, e fala assim: meu Deus, pobrezinho do Papa, né, que simplório, falando de fofoca. Primeiro, a gente tem que ter cuidado, porque aquilo que Dom Dominique nos falava é verdade. Quando nós caímos na assídia, nós começamos a desprezar as coisas de Deus. E Deus fala na simplicidade. Tantas vezes a gente cria uma caricatura do Papa, a gente compra uma caricatura do Papa e esquece de perceber a sabedoria e a profundidade de tantas coisas que esse homem tem nos dito. Então, o nosso Senhor ele vem elencando até mesmo a maledicência contra o irmão. Soltas a tua boca na maldade. Senta a boca na maldade, né? E Deus resume toda a lista, porque se Deus fosse falar a lista dos pecados que o seu povo estava cometendo, né, o julgamento não teria fim. Deus resume magistralmente qual é o pecado do povo. Ouvi isso, vós que esqueceis Deus. Meus queridos, nós estamos no serviço de Deus. Nós nos aproximamos daquilo que é de mais sagrado. Nós temos os hábitos religiosos, as práticas religiosas, como Dom Dominique nos falava, mas corremos o risco de fato estar como o poço do nego. E nosso Senhor fala isso. Vocês me oferecem os sacrifícios, ótimo, mas vocês se esqueceram de mim. Meus queridos, a explicação que o Papa João Paulo II nos dá, lá de João 16,7, é consonante com essa acusação. Convencer o mundo ao pecado, diz o Papa, é convencer que rejeitou-se o Filho de Deus. Esse é o primeiro de tudo. Rejeitou-se o Filho de Deus, esqueceu Deus. Nós esquecemos a Deus. Convencer o mundo do pecado, isso é muito interessante, é convencer o mundo, né, que ele rejeita o Filho de Deus e a sua missão, que depois que é assumida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, nos acusa em ordem à salvação. É muito sutil a questão aqui, porque o Espírito Santo convencerá o mundo não do pecado original, não convencerá o mundo do pecado social, mas convencerá do esquecimento que nós tivemos de Cristo. Um Cristo já anunciado, já conhecido, porque para ser esquecido é preciso antes ter sido conhecido. Então, esse avivamento do Espírito Santo que hoje nós estamos pedindo, passa por essa ação que Cristo quis deixar bem clara para nós, que o Espírito Santo faria em nós. Nos convenceria do pecado. Convenceria também os apóstolos. E convence os discípulos do Senhor. Não podemos esquecer Deus. Entro nesses méritos, meus queridos, porque Deus começou a dar umas palavras um pouquinho fortes quando rezávamos por vocês. Uma delas, que o Senhor dava na preparação desse retiro, é a seguinte: eles estão sendo contaminados pelo pecado. Deles um coração puro. E ao invés de aprenderem de mim, de se aproximarem de mim, aprendem o pecado, aproximam-se do pecado. Logo assim que Deus deu essa palavra, eu liguei para Tyson, né? Falei assim: Tyson, como é que tá aí? Porque olha, foi isso e isso que Deus falou. Então eu falei assim: ih, padre, é por aí mesmo, né? Meus queridos, olha o que Deus nos fala.
esqueceram, eles estão sendo contaminados pelo pecado. Estamos num lugar que nós deveríamos ser santificados, certo? Mas o que acontece é que tantas vezes entramos para o seminário com o coração puro, com o coração preparado para fazer a vontade de Deus, ou pelo menos disposto a ser trabalhado, mas nós nos deixamos contaminar pelo pecado. E é interessante que, ainda que no início da profecia Deus coloque, eles estão sendo contaminados pelo pecado, Deus não tira a responsabilidade de cada um de nós. Dê-lhes um coração puro. E ao invés de aprenderem de mim, e está no seminário para aprender dele, eles, de se aproximarem de mim, e estamos no seminário para nos aproximarmos de Deus, aprendem o pecado, aproximam-se do pecado. Aprendem porque querem aprender, aproximam-se porque querem se aproximar. O que é isso daqui? Senão, o que nos diz Santo Agostinho, o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Deus nos ornou, Deus nos preparou, Deus nos pegou na nossa adolescência e nos colocou na sua casa e nós nos afastamos dele. Tem uma outra profecia também que é pior um pouquinho. O perfume dos vossos incensos não oculta a podridão de vossos pecados. Meus queridos, é muito fácil nós entrarmos na vida que Dom Dominique nos denunciava e começarmos, porque não aguentamos, porque sabemos que estamos errados, começar a mascarar a nossa vida de pecado, a nossa vida de podridão, a nossa vida de escolha de aproximação do pecado, com muitos floreios bonitos. Tenho nada contra incenso, uso todo domingo, adoro. E me fez pensar também essa palavra. Mas, meus queridos, o que estamos fazendo daquilo que Deus confiou ao nosso coração? O perfume dos vossos incensos não oculta a podridão dos vossos pecados. E podemos parafrasear essa profecia com muitas outras coisas. A beleza dos vossos cantos não ocultam a podridão dos vossos pecados. O brilhantismo da vossa inteligência, dos vossos TCCs, não oculta a podridão dos vossos pecados. Em última instância, o que o Senhor está querendo nos chamar a atenção? De que não importa o que nós sacrificamos a Deus, se nós não sacrificamos o nosso coração, a nossa confissão, se nós não voltamos para Deus de todo o coração e deixamos que Ele nos transforme. Meus queridos, não é puritanismo. Não. Porque todos nós caímos. Todos nós pecamos e pecamos feio e cada vez pecamos de forma ainda mais cruel, porque conhecemos a Deus, porque temos intimidade com Deus, porque tocamos nas coisas do altar, mas nós não podemos desistir de nos aproximar de Deus. Qual é o teu pecado? Rezávamos isso. Qual é a tua capa? Podemos dar vários nomes. Mas, meus irmãos, nós não ludibriamos a Deus. Nós não enganamos ao Senhor. Ele quer sim, antes do nosso incenso, dos nossos perfumes, Ele quer a podridão dos nossos pecados que nós escondemos. Ele quer tomar isso porque Ele não teve medo de descer a nossa lama. Ele não teve medo de tocar na nossa sujeira e na nossa enfermidade. O ano da misericórdia não é para os outros somente, mas o Papa já nos falava, em primeiro lugar, para nós. Nós somos chamados a fazer essa experiência. O pecado denunciado pelo Espírito Santo se refere, portanto, à rejeição da justiça.
Rejeitar a justiça, que sabemos bem, é sinônimo de santidade na Sagrada Escritura. Qual é a justiça de Deus para com os nossos pecados? O inferno? Não, a misericórdia. O Espírito Santo, ele vem denunciar essa nossa rejeição da obra que Cristo realizou. Meus irmãos, outra frase lá do Papa Francisco, né, que não há pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus. Que nós deixamos passar porque é o Papa Francisco, né? Não há pecado maior que a misericórdia de Deus. O teu pecado não pode abalar as portas do céu. Ele é nada. Ele é nada diante de Deus, se colocado aos pés de Deus. Mas no teu coração, ele é veneno, ele é podridão, ele é morte. O teu coração não é lugar de armazenar pecado. Meus irmãos, nós precisamos pedir essa graça ao Espírito Santo, que também convença a cada um de nós do nosso pecado, que nos convença daquilo que nós estamos fazendo e que nós já deixamos de lado. É preciso que você olhe para o que Deus fez, olha para a tua vocação, olha para o teu chamado. Seja sincero com você agora. Quem daqui saiu de casa para ser um safado, um desgraçado? Ninguém. E se você hoje vive como um safado e um desgraçado, é porque você está traindo aquilo que Deus colocou no teu coração. Você não saiu de casa. Você não viveu lá o teu discernimento vocacional para viver como uma prostituta dentro do seminário. E entenda como quiser, na fé ou no corpo. Você não saiu de casa para isso. Deus te quer pastor. Deus te chamou para tocar o seu corpo, para perdoar os pecados, se sabendo cheio deles, se sentindo humilhado a cada confissão que você faz de gente que é muito mais santa do que você. Mas Deus te chamou para que você não se perca. Assim como um dia Deus me chamou para a coordenação do Renasce, me chamou para ser padre, hoje me traz aqui para que eu não me perca. Deus tem a sua pedagogia. Nós não podemos viver como safados. Desculpe a palavra. Não podemos viver como um bando de desgraçados cínico que emporcalha a cara da igreja. Porque você ama essa igreja. Porque se você não amasse, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Se não for por amor, se não for para se gastar, se não for porque ama nosso Senhor, não vale a pena. Porque você amando a igreja ou não, o povo de Deus vai fazer contigo o que fez com Jesus. Você vai experimentar ingratidão, você vai experimentar traição, calúnia e tantas outras coisas. Mas você não está no seminário, em primeiro lugar, para ser alguém, um filantropo, alguém que vai estar ali fazendo muitas coisas. Você está ali para se configurar a Cristo. Como todo cristão tem que se configurar, mas porque nós não valemos nada, Deus quer que a gente se configure até de forma sacramental, para não perder a gente. E a gente se esforça para ganhar o inferno, não é verdade? Meus queridos, nós temos que olhar para nós e ver se nós não estamos como aqueles juízes de Susana. Corruptos, corrompidos pelos vícios, pela idolatria do prazer. Gente, por favor, desculpa, eu vou rasgar um pouquinho. Para que sair de casa para arrumar namorado no seminário? Vai para academia, é mais fácil, para night lá. Mas você não precisa ir para o seminário para isso. Você não precisa ir para o seminário. Tudo bem que Klesma atrai meninas, né? Mas tudo bem, você pode ser feio, mas você vai conseguir um sapato torto para o teu pé torto, né? Você não precisa ir para o seminário para isso. Não vá para o seminário para achar que depois você vai encher o bolso de dinheiro.
Não podemos ter essa idolatria do prazer, porque isso nos corrompe. Seja ele o prazer que for, lícito ou ilícito, idolatrado se torna ídolo. Nos afasta de Deus. Temos que ter cuidado para nos tornarmos como os fariseus que acusavam a mulher adúltera aos pés de Jesus, corruptos pela rigidez e pela hipocrisia. Poder e vida dupla. É interessante que Jesus, quando diz aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, no original, significa esse tipo de pecado que a mulher estava sendo acusada. E todos vão embora. Porque todos tinham vivido, de certa forma, um adultério. Então, nós não podemos nos deixar corromper por uma rigidez. Também o Papa tem falado sobre isso. A misericórdia e a justiça andam juntas, mas elas não são sinônimo de rigidez. Justiça não é sinônimo de rigidez. Porque o acusador é o demônio. Temos que ter cuidado também para não ser como o juiz da viúva lá da parábola, corrupto pelo ter, age por interesse, por proveito. E uma palavra, gente, nós temos que ter cuidado com o mundanismo que tem entrado na igreja. Não me lembro bem quem falou isso, né? Acho que foi um papa aí, né? Que nós não valorizamos às vezes tanto. Meus queridos, vejam se o mundanismo já não entrou no teu coração. Veja se o mundanismo não está fazendo você se tornar uma pessoa que fez do pecado um plano de vida. E aí é uma festa, né? Porque nós nos tornamos uns cínicos, acusamos nos outros aquilo em que nós nos deleitamos. Atenção, não é o acusar nos outros aquilo que temos em nós, porque muitas vezes a gente vai ter que sofrer a humilhação de subir no púlpito e falar de pecados que tantas vezes nós caímos. Não é isso. É de se regozijar no vício, no pecado. Já não esperamos mais a santidade, cantamos, ainda dançamos, falamos de santidade, mas não acreditamos que seja possível. Olhamos lá para o Guido, falando assim, mas alguma coisa deve ter aprontado, não é possível. Não acreditamos. Quando tem um irmão que está rezando um pouco mais na capela, a gente já fica lá assim, olha lá, está querendo aparecer, né? E às vezes o cara está querendo se converter e você não ajuda. Amados, é preciso que nós não desesperemos da santidade, porque senão nós vamos estar desesperando do amor. E aí nada mais tem sentido. Desesperar da santidade é dizer que o amor é impossível. É dizer que nós decretamos a falência do plano de Deus. Nós decretamos que o que Jesus fez não serviu de porcaria nenhuma. Caímos num conformismo. E um conformismo perigoso, porque nunca é um conformismo sozinho. É um conformismo que vai fazendo as panelas, que eu vou me juntando com quem é parecido comigo, com quem tem o mesmo pecado que eu, e a gente é cúmplice, e a gente se ajuda, e a gente cria uma cidade do homem, que Santo Agostinho nos falava. Criamos um ambiente, às vezes no seminário, na paróquia, na nossa vida, no clero, no presbitério, onde o normal é ridicularizar a santidade e cada um idolatrar o seu pecado. Um conformismo que nos leva a achar que o que Deus colocou no nosso coração, quando saímos de casa, é um sonho de criança, uma utopia, uma palhaçada. Meus queridos, Deus não te chamou para uma palhaçada. Deus te chamou
para realizar aquilo que colocou no teu coração. Acho que vocês, como eu, experimentam a grande dificuldade disso tudo. Às vezes a gente já está tão preso ao pecado, tão cansado de se confessar e cair, de se confessar e cair. Porque também o diabo diz isso, né? Você vai se confessar para quê? Nós estamos tão cansados que parece que fazemos a experiência de uma onipresença do mal na vida da gente. Não é verdade? Vamos tomar o Salmo 50. Quando Deus termina a sua acusação daquela forma tão sutil, né? Atenção vós que esqueceis a Deus, para que não vos dilacere sem remédio. Quem me oferece como sacrifício a confissão me glorifica. A quem corrige sua conduta, eu farei desfrutar a salvação de Deus. Vem a parte do acusado. O acusador, né? Aquele que foi ofendido, falou a ofensa e o acusado agora toma a palavra. E é muito interessante que a acusação de Deus ela é coletiva, ela é para o povo. Mas quando no Salmo 50 começa a parte acusada a falar, fala em primeira pessoa. Sair do coletivo para o individual. A acusação, né, a boa acusação que nós estamos tendo, que Dom Dominique nos falou, foi para todo mundo. Inclusive para mim, todo respeito ao Dominique, inclusive para ele com certeza. Se nós não cuidarmos, nós caímos nisso tudo. Agora, não basta a acusação, não é a elucidação de Deus só que vai fazer o que tem que ser feito. É preciso o nosso passo. É preciso que eu tome a peito, que eu reconheça o meu pecado. Misericórdia, ó Deus, por tua piedade, por tua imensa compaixão, apaga a minha culpa. Lava inteiramente meu delito e limpa meu pecado, pois eu reconheço a minha culpa e tenho sempre presente o meu pecado. Somente contra ti eu pequei, cometi a maldade que reprovas. Que teus argumentos te façam justiça e saias inocente do julgamento. Olha, eu nasci culpado, minha mãe me concebeu pecador. Tu queres sinceridade interior, e no íntimo me inculcas sensatez. Limpa-me do pecado com isopo, lava-me até eu ficar mais branco do que a neve. Anuncia-me júbilo e alegria, e rejubilem os ossos triturados. Cobre o rosto diante do meu pecado, e apaga toda a minha culpa. O Shakel, ele afirma que há aqui, em 11 versículos, aparecem 12 vezes a raiz pecado. Em hebraico, que eu não sei hebraico, mas aparece 12 vezes culpa, pecado, como que, diz o Shakel, né, mostrando essa onipresença do mal na nossa vida, do pecado em nós. O pecado, ele se torna esse modo de viver do pecador. E de certa forma, né, lembramos lá de São Paulo, né, quem me livrará desse corpo de morte? Né? São Paulo experimentava isso de forma muito intensa, como nós experimentamos, mas ele elucidou isso com a sua oratória maravilhosa. Né? Eu sei o bem, mas escolho o mal. Não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Enfim, parece que o pecado, ele está sempre presente à minha frente, como diz o próprio Salmo, sempre presente à minha frente. E pede aqui, né, que lave, que liberte do pecado, né, que lave, que apague a dívida. Agora nós podemos nos perguntar, é possível lavar? É possível apagar?
Aquilo que o salmista pede é possível? Não podia faltar, né, uma frase da Beata Helena Guerra, que para mim foi um tapão também. Estão verdadeiramente cansados aqueles que se arrastam com pesada lentidão no serviço de Deus, atormentados pelas paixões não dominadas, ou por insistentes tentações, ou ainda escravos dos maus hábitos, dos quais talvez não tenham a coragem de se libertar. Se tu também estás cansada, insatisfeita contigo mesma, não te desencorajes, que o teu Pai Celeste te diz: vem a mim. Deixa qualquer outra preocupação. Mete-te nas minhas mãos. Trabalharemos juntos na tua conversão. Experimentarás uma profunda paz. Só quem faz a experiência do Espírito pode ter essa clareza, não é verdade? Meus irmãos, nós pedimos que Deus nos lave. Nós estamos cansados da vida que levamos, estamos cansados do pecado. E pare e olhe. Você está cansado, ainda que diga que não. Você não está satisfeito com a tua vida, ainda que diga que está. O que fazer? Aqui no Salmo acontece uma coisa fabulosa, que eu nunca tinha percebido. O Salmo ele sofre um corte. No versículo 11, corta o Salmo com uma palavra, com um verbo proclamado de uma forma muito forte, que é criai. O salmista pede limpeza, o salmista pede que apague a dívida, e Deus dá no Salmo para nós o entendimento que o que deve acontecer, na verdade, não é apenas uma limpeza, não é apenas apagar um título, mas é uma nova criação. Criai em mim, Deus, um coração puro. Renova-me por dentro com espírito firme. Não me expulses para longe do teu rosto. Não me tires o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação. Sustenta-me com espírito generoso. O Alonso Shaker, ele fala algo que assim eu achei fabuloso. Que aqui, nesses 3 versículos, há talvez a epiclese mais bela do Antigo e do Novo Testamento. Aqui, quando se assume a quase onipotência do pecado, essa presença constante do pecado, o salmista ele invoca um tríplice espírito para uma nova criação. Um espírito ou melhor, deixa eu tomar aqui. Ele invoca um espírito firme, um espírito santo e um espírito generoso. Para vencer o pecado, para que ele não seja um plano de vida nosso, é preciso essa invocação. E por isso, aí pude entender a ligação desse salmo com a leitura de Atos que fizemos e com o tema do avivamento. Somente por uma tríplice invocação do Espírito é que nós podemos ser recriados. Quem poderá me livrar deste corpo de morte? Glórias sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo, diz São Paulo. Meus queridos, não nos basta remendo, nós temos que ser homens novos. Criar em mim um coração que seja puro, remete àquela primeira profecia que nós recebemos de Deus. Dê-lhes um coração puro. E eis que ao invés de se aproximarem de mim, de aprenderem de mim, aprendem do pecado, se aproximam do pecado. A gente deve pedir ao Espírito Santo que nos dê novamente esse espírito, esse coração puro. E aí pedir um espírito firme. Renova-me por dentro com um espírito firme, que é disposto, um ânimo pronto, decidido. Desperta deste sono de morte no qual você está.
Se você não consegue enxergar a lama, o lamaçal que você está metido, pede ao Espírito Santo, renova-me por dentro com o espírito firme. Se você está deitado em berço esplêndido como Jonas, pede ao Senhor isso, me dá esse espírito disposto, renova-me por dentro, não por fora, não nas exterioridades, não nos gritos, nem nos balangar de língua. Mas renova-me por dentro, com o espírito firme, com o espírito decidido, com o ânimo pronto, com têmpera de Marte. E muitas vezes, para você romper a vida de pecado que você está levando, você vai ter que sacrificar muita coisa. Apegos, não vou chamar de amizade, porque Aristóteles nos ensina que não existe amizade no vício. Os teus apegos, as tuas dependências afetivas, o teu comodismo, vai exigir sacrificar isso. Quem sabe vai exigir, talvez, o sacrifício de não estar mais no seminário que você está. Mas o que é melhor? Ser um padre podre ou um santo leigo? Meus irmãos, peçamos a Deus que nos renove por dentro com esse espírito firme. Não me tires teu Santo Espírito. Segundo aqui, o comentário do Alonso, é o espírito de consagração, em chave comunitária, de povo eleito. Não nos tire. Nós devemos pedir isso ao Senhor, porque o Senhor pode nos tirar a profecia. O Senhor pode nos rejeitar. Porque nós, que na verdade fizemos isso. As promessas de Deus são irrevogáveis, a eleição de Deus é irrevogável? Sim. Mas, meus irmãos, olhemos para Saul. Olhemos o que Saul fez da sua consagração. Peçamos ao Senhor, não me tire teu Santo Espírito. Em chave davídica, que está na Bíblia de Jerusalém, sobretudo, é o espírito de profecia, o alento que nos conserva na esfera divina. Às vezes nós já estamos com aquele nojo das coisas de Deus que Dom Dominique nos falava. É preciso pedir ao Senhor, ou se ainda não estamos assim, mas estamos perto, que Ele não nos tire esse alento, esse ruá que nos faz permanecer nele. Para que a gente não viva da carne, estando vivendo das coisas de Deus. Pede para não rejeitar, não nos trata como exigem nossas faltas, né? Vai dizer o salmista em outro salmo. Sustenta-me com o Espírito generoso. É a outra invocação do Espírito. Pede a iniciativa espontânea. Pede a generosidade no difícil. Pede um dinamismo novo, que impulsione suas ações a partir de dentro. E não porque o reitor está me vendo. Não porque eu quero impressionar o bispo. Não porque eu dependo afetivamente do meu colega. Sem necessidade de imposições externas. Esse é o pedido do Espírito generoso. Essa alma grande para cumprir não o mínimo, mas ultrapassando até mesmo o devido. Amados, só conseguiremos viver a nossa vocação se nós vivermos nessa generosidade, como falava no início. Deus pode nos recriar. Se nós invocarmos o Espírito, Deus pode nos recriar. Deus pode recriar tua vocação. Deus pode recriar tua castidade. Deus pode recriar os teus sonhos. Mas é preciso reconhecer o pecado e estar convencido da justiça de Deus, que é a misericórdia. O juízo será no fim dos tempos. Mas pedir ao Senhor que nós não nos afastemos da sua justiça, que nós reconheçamos os nossos pecados, mas não nos afastemos da sua justiça. É preciso, meus queridos, nos deixar envolver por essa graça. O Senhor pedia também que hoje, ainda antes da celebração penitencial, nós fizéssemos um tempo de oração. E um tempo de oração de libertação, porque muitos de nós estamos aprisionados ao pecado. Por isso, vamos com o ministério, vamos ficar de pé.
E eu quero te pedir uma coisa. Talvez nada disso que eu falei caiu no teu coração. Talvez você tenha respostas e justificativas para todas as coisas que nós falamos aqui. Talvez até mesmo esteja no teu coração o tanto que eu fui exagerado. Eu só te peço uma coisa. Tenha coragem de pedir que o Espírito Santo venha te revelar. Tenha coragem só agora, só por hoje, só por esse momento de se dispor ao Espírito Santo. Se disponha a Ele. Clama esse Espírito Santo. Esquece o que eu disse. Se abre a Ele. Se abre ao Espírito Santo que revela o mundo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E juntos, não da boca para fora, não para ninguém, mas para você, entre você e Deus, vamos invocar o Espírito Santo, cantando. Oh Espírito Santo, fonte de todo amor, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor, vem me dar teu vigor e a tua paz, e a tua paz. Oh Espírito Santo, Deus de todo poder, Deus de todo poder, vem inunda meu ser, vem inunda meu ser e me refaz. e me refaz. Isso novamente, ó Espírito, Espírito Santo, fonte de todo amor, pede isso com humildade. vem dar meu vigor e a tua paz. Oh Espírito Santo, Deus de todo poder, Deus de todo poder, vem inunda meu ser e me refaz. fundo do teu coração, novamente pede isso. Espírito Santo, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Oh Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inunda meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim. Confessa, Não me deixa trilhar a minha dor, os planos que são meus. vai sair de mim, Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Não quero mais viver assim, não me deixa trilhar a minha dor, os planos que são meus. Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor, alçar o livre voo dos filhos de Deus. Não mais viver assim, não me deixa trilhar minha dor, os planos que são meus.
Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor. Deixar o livre voo dos filhos de Deus. Espírito Santo, ó Divino Espírito Santo, Sobre nós, nosso Senhor, nosso Deus, de água viva. nós queremos, Senhor, invocar-te nesse momento, por intercessão da beata Helena Guerra. Revela nas verdades. Nós queremos invocar a tua ação. Nós queremos invocar, Espírito Santo, que tu venhas nesta tarde derramar sobre nós uma unção de libertação, Senhor. Divino Espírito, nós clamamos que tu possas ilustrar o nosso entendimento neste momento, a nossa inteligência e a nossa vontade, para que possamos, Divino Espírito Santo, libertos de todo conformismo, de toda ideologia, possamos nos abrir, Divino Espírito Santo, a esse avivamento que tu tens para nós nesse renasce. Senhor, nós queremos clamar que tu venhas com poder sobre cada um que aqui está hoje, Senhor. Tu conheces as nossas prisões, as nossas amarras, Senhor. Tu conheces os nossos pactos com o mal, com o pecado, Senhor, com o demônio. Por isso, Senhor, hoje, com a autoridade da igreja, com a autoridade sacerdotal, Senhor, eu quero te suplicar, Divino Espírito Santo, e proclamar a libertação dos teus filhos que aqui estão. De forma especial, Senhor, nós repreendemos e renunciamos, Senhor, e pedimos que caia por terra todo o domínio de Belial, Senhor, na vida desses teus filhos. Esse espírito dissimulado, Senhor, sacrílego, que profana o sagrado e faz viver o cinismo. Nós te pedimos, Senhor, que todos aqueles que se encontram sob o domínio de Belial possam ser libertos pelo poder do sangue de Jesus. Nesta tarde, Senhor, que caia por terra, Senhor, toda vida dupla, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda prostituição do sagrado, Senhor. Todo uso, Senhor, do sagrado para saciar os seus prazeres iníquos, Senhor. Nós te pedimos que caia por terra todo o domínio deste espírito pérfido, Senhor. Que caia por terra todo o domínio de Belial. Que caia por terra, Senhor, toda a influência de Jezabel, Senhor, que cala os profetas, que cala a profecia, que tira a autoridade, Senhor. Sacerdotes que se encontram dominados por pessoas na paróquia e não têm mais autonomia na paróquia. Eu proclamo que caia por terra todo o domínio desse espírito imundo de Jezabel na tua vida hoje. Nós renunciamos, Senhor, a esses espíritos imundos. Nós renunciamos, Senhor. Senhor, que seja quebrado todo laço de alma, Senhor, que arrasta esses teus filhos ao pecado contra a castidade, Senhor. Todo laço de alma obtido de relações sexuais, Senhor, fora do matrimônio, e que arrastam, Senhor, a antigos parceiros. Nós te pedimos, Senhor, que caia por terra todo laço de alma, Senhor, que envolve esses teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, que caia por terra toda maldição, Senhor. Toda maldição de seminários que foram chamados de gaiola das loucas,
dizendo que ali só haviam homossexuais. Nós lançamos por terra, Senhor, e este seminário se tornará celeiro de santidade, de santos sacerdotes. Senhor, nós te pedimos a graça da libertação, Senhor, de toda codependência afetiva, Senhor. Que caia por terra, Senhor, dá liberdade ao coração desses teus filhos. Que eles encontrem em Ti, Senhor, o preenchimento de suas carências. Vem nos libertar, Senhor, de toda assídia. Vem nos libertar, Senhor, de todo acostumamento com as coisas sagradas, de todo desprezo das coisas sagradas, Senhor. O Senhor me mostra pessoas a quem foram feitos trabalhos para largar a sua vocação. Senhor, pelo Teu preciosíssimo sangue, nós quebramos esses trabalhos. Viva você na liberdade. Você sabe quem fez e por que fez. Esta pessoa que esteve apaixonada por você, e você já se sentia sem forças para lutar, que caia por terra agora todo efeito de feitiçaria feita contra você. O Senhor está derramando em nosso meio a graça da compunção, do arrependimento profundo do coração. Toma posse dessa graça, peça essa graça ao Senhor. Ele dará a quem pedir esta graça. O Senhor liberta pessoas de vícios contra a sua sexualidade e te diz: não será fácil, porém eu te faço livre para que tenhas força de lutar. Luta até o sangue, porque eu estou contigo. Não quero mais viver assim. Não me deixa trilhar a minha dor, os planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor. Eu saio livre vou dos filhos de Deus. É possível contemplar o mover em mim e guiados por tua voz recomeçar. É possível contemplar um novo em mim e guiados por tua voz recomeçar. Proclama isso com fé. É possível contemplar o novo. É possível volte a sonhar, volte a desejar, volte a querer ser santo. E guiado por tua voz recomeçar. É possível contemplar o novo em mim e guiados por tua voz recomeçar.
quero mais viver assim. Não me deixa brilhar na minha dor. Os planos que são meus, vem me faz sair de mim e me leva a voar em seu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. O Senhor ainda revelou a um dos nossos irmãos que ele estava libertando de um espírito que bloqueava a vida de oração de muitos de vocês. Por isso, toma posse dessa libertação que o Senhor te faz. Um novo em nós, contrição de coração, arrependimento, nós quebramos, Senhor, todo o pacto oculto que fizemos, Jesus. Pessoas que fizeram pactos de que não conseguiam mais lutar. Nesta hora, Jesus, nós te suplicamos que toda palavra dita dizendo que não mais conseguia lutar, nesta hora vem com teu sangue, Jesus. Sim, Senhor, quebra todo jugo que carregamos, que trazemos. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Não queremos mais viver escravizados. O Senhor também nos liberta de todo espírito de conformismo com a nossa situação. Toda paralisia, Senhor, espiritual e física diante de alguns pecados, nós te pedimos agora, Senhor, com as águas do teu Santo Espírito, brote vida onde estava morto, Senhor. Vem, Senhor, dá-nos um espírito firme, decidido, um espírito de consagração, um espírito generoso, Senhor. Nós precisamos desta tríplice unção para vivermos a tua vontade, Senhor. Dá-nos um espírito firme, Senhor, um espírito santo e um espírito generoso, Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Aleluia, Senhor. Posso até cair. Nós declaramos isso nessa tarde, Senhor, mas consigo levantar, pois recebo dele. Aleluia. E como águia, me prepare pra voar. Eu posso ir, Proclama isso sobre a sua vida. muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor. Lá vem aquele que te dá asa. Posso voar, Acolhe o Senhor. seguir sem Acolhe o nosso Senhor. pra frente sem me fadigar. Ele está aqui como asa, como águia. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar
e subir sem me cansar. Seja bem-vindo, Senhor. Igualmente sem me fadigar. Como águia. Estenda seus braços a Jesus. Ele está aqui no meio de nós. Ele pode, Ele realiza a libertação. Eu posso ir muito além de onde Cante. Ele está no meio de nós. O teu amor é o que me conduz. Posso voar sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia. Antes de cantar que confia no Senhor, erga os seus braços. Uma vez tomando posse de toda a nossa iniquidade, uma vez que tomamos posse de toda a nossa miséria, uma vez que tomamos posse de que sozinho não conseguimos, nós queremos declarar nessa tarde, Senhor, que confiamos na misericórdia que tudo pode em nós. Nós confiamos em Ti. Nós declaramos, Senhor, que sozinho não conseguimos. Meus irmãos, com seus braços erguidos, com suas palavras em vernáculo, em português, declare que confie no Senhor. Coloque sua confiança agora no Senhor. Diga com suas palavras, não retenha, não tenha medo. Diga para Ele que você confia nele, de que Ele pode mudar a tua situação, de que Ele pode mudar a tua história. Meu irmão, o teu coração não é o lugar do pecado. O Senhor quer que você sacrifique a Ele a tua confissão. Você entregue a Ele. É aos pés do Senhor que você deve pôr a tua miséria. Por isso, se te ajuda, afasta a cadeira, chega para perto, se coloca aos pés do Senhor, se aproxima dEle. Graças e louvores se deem a todo momento. Gentíssimo Santo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem agora, neste momento. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos com todo o nosso coração. Nós chamamos com toda a nossa alma, Jesus. Mas o Senhor sabe, conhece como nós somos fracos. O Senhor sabe como nós somos limitados. Mas o Senhor sabe também o quanto nós queremos acertar. O Senhor sabe o quanto nós desejamos ser santos, Jesus. Muito obrigado por estar aqui no nosso meio, Jesus. Aqui estão os teus, aqueles que o Senhor chamou, olhou, convocou. Aqueles que o Senhor não quis saber o que eles estavam fazendo, mas apenas olhou nos olhos e disse: vem e segue-me. Você é um eleito de Deus. Nós somos eleitos de Deus. Deus nos elegeu desde toda a eternidade. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode tirar isso de você. Você é eleito de Deus. Nem o pecado que você cometeu, nem o pecado que você comete pode apagar a eleição que um dia Deus fez a você. E nós estamos no renascem do avivamento. Não há avivamento sem reconciliação com Deus. Não há avivamento sem reconciliação consigo mesmo. E este é o tempo da graça para nós, meus amados. Esse é o tempo que Deus fez para mim e para você. É o Kairós de Deus, é o avivamento acontecendo. Nós ouvimos pela manhã Deus nos pedindo um propósito para o dia.
E eu digo que é um propósito não só para o dia, não só para o renascem, mas o propósito para a vida, a santidade. Olha para Jesus agora. Com o pecado que você cometeu, com o pecado que você tem cometido, com o pecado que está aí dentro de você, que você precisa se pedir a Deus perdão. Olha para Ele. Adore a Jesus. Adore ao Senhor como você está. Com o pecado que você acha que não tem condições, com a vergonha que você tem de olhar para Ele, mas olha para Ele, Ele está aqui. Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você viveu em 2015. Ele sabe das tuas lutas que você viveu, que você passou. Ele conhece as tuas tribulações, mas hoje você está aqui. O Senhor fez você chegar até aqui hoje, graças a Deus. Ainda que o pecado, ainda que o demônio queira sucumbir e acabar com a tua vida, Deus foi maior. Deus é maior, Deus é vitorioso e Ele venceu na tua vida e hoje não é diferente, meus amados. Nesse renascem, Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida. Nós não podemos mais viver o renascem com mais um renascem a viver, mais um renascem a celebrar, não. Porque nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Mas hoje é o dia de rasgarmos os nossos corações para Ele. Hoje é o dia de adorarmos a Ele como nós nunca adoramos. Talvez você tenha se dedicado tanto na sua pastoral ao longo de 2015. Talvez no seminário você se matou de trabalhar. Mas eu falo para você, Deus não está preocupado com seus trabalhos. Deus não está preocupado com a sua pastoral. Deus está preocupado com o seu coração e a tua salvação. Deus está preocupado com você. Por isso Ele está aqui hoje. Por isso que Ele veio. Para te acolher. Para olhar nos teus olhos. E dizer a você: meu filho, eu não te condeno. Eu não te julgo. Eu estendo as minhas mãos nessa tarde para você. Venha. Venha provar da minha misericórdia. Venha provar do meu amor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Obrigado, Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar a Ele que está no meio de nós. Nós não podemos deixar passar por despercebido esse momento, ou como se fosse mais um momento vivermos no renascimento, não. É o tempo de graça. Só temos o agora para amar a Deus. Só temos o hoje para rasgarmos os nossos corações para Ele. Só temos o hoje para deixar aqui os nossos pecados. Aqui é o grande cenáculo em que deve ficar todos os nossos pecados. E receber dele graça, bênção, vida nova. Cantemos ao Senhor Jesus. Escolheste-nos, Senhor, nós tão fracos, nós tão lentos, mas quiseste-nos assim, quiseste-nos pra ti. Somos gratos, ó Jesus, por amor tão perfeito. Mesmo nas quedas tu estavas de novo a nos erguer. A cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a tua mão. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro.
arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Escolheste-nos, Senhor. Cante para valer essa canção. É a sua canção de amor para com Deus. Mesmo fraco, mesmo lento, Ele te chamou. E Ele não se decepcionou. Ele não se arrependeu em te chamar. Ele renova o chamado dele hoje sobre você. Não foram os pecados que afastaram Deus de você, não. Os pecados não podem. A cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos. Erga seus braços em direção ao Mestre, ao Senhor. Cante a Ele. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Uma vez mais, com seus braços no alto. Queremos correr. Cante ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Força. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. A imagem que o Senhor traz ao meu coração é de muitos irmãos aprisionados por muitas cordas firmes. Eu confio. E que não conseguem correr, não conseguem vir, não conseguem se aproximar. Não é o seu primeiro renasce, não é, meu irmão? E todas as vezes se faz a mesma proposta, mas não consegue vir em direção ao Senhor. Nesta tarde, tome a decisão de você mesmo, tirar de você todas essas correntes que você mesmo colocou, que você escolheu ter, e venha em direção ao Senhor. Meus irmãos, abandone-se, abandone tudo. Esta é a hora. Venha ao altar, ao fogo de misericórdia. Ele está ansioso a queimar, querendo te incendiar nesta tarde. Não tenha mais medo, não imponha mais limites. Venha correndo ao encontro do Senhor. Venha correndo ao encontro dele. Não tenha medo, não. Venha. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos. Ao teu encontro, arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Vem aqui para frente, vocês que estão atrás, saiam dos seus lugares, vão ficar mais perto de Jesus. Vem estar perto daquele que é o Senhor, aquele que é o autor da tua vocação, aquele que te chamou um dia, lá onde você morava, na sua casa, na sua capela, lá na sua paróquia, no seu grupo de oração. Aquele que te chamou lá no grupo jovem, seja numa missa, seja numa pregação. Eu não sei onde você estava quando Jesus te chamou, mas hoje o Senhor quer novamente renovar o chamado dele por você.
Ele quer renovar sobre você a unção que um dia foi derramada no batismo, para que você seja profeta, para que você seja santo, para que você recomece novamente hoje aquele propósito que você teve quando se encontrou com Jesus pela primeira vez, aquele desejo no coração de dar a vida por Jesus, de salvar almas. Hoje o Senhor quer reconstruir novamente, restituir sobre a tua vida esse desejo que foi roubado pelo pecado. O Senhor, nessa tarde de hoje, Ele quer dar palavras de unção sobre você, sobre tuas palavras, sobre tua boca. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo aqui presente, Ele olhou nos teus olhos, Ele disse: Tu és meu, Tu és meu. Você, meu querido, que não tem mais sentido até mesmo a presença de Deus, hoje novamente o Senhor está olhando para você como sempre olhou. Mas é hora de você olhar para Ele como um filho querido, como um filho amado de Deus, que derramou o Filho dele para mim e por você. Olha para Jesus que está aqui. Deixa desse altar brotar o fogo ardente de amor, porque é daqui que brota o altar, é do altar que brota a unção. Se você não tem mais vivido a santidade, se você não tem buscado mais a santidade, é porque você se afastou do altar de Deus. É porque você não tem mais desejo, não tem mais buscado o altar, tem se refugiado em tantos outros lugares, em tantas outras situações, mas aqui está o seu refúgio. O altar é o seu refúgio, o altar é a sua casa, o altar é o teu quarto, é a sua cama. É aqui do altar que brota o desejo de santidade. É daqui do altar que nós, como sacerdotes, temos vida nova. É daqui do altar que vocês, sacerdotes, no coração de Deus, têm um novo ânimo, um novo desejo de dar a vida, de não ficar apegados às coisas do mundo. Nós somos pecadores, nós somos limitados. Um dia perguntaram ao Papa, poucos dias atrás, um jornalista perguntou ao Papa Francisco: Papa Francisco, quem é o Senhor? Quem é o Papa? E o Papa olhou para o jornalista e falou: eu sou um pecador perdoado. Eu sou um pecador perdoado. E eu falo para você também hoje, seminaristas, nós padres, nós somos pecadores perdoados por Deus. Nós somos esses pecadores. Deus conhece os nossos pecados, mas hoje Ele está aqui querendo perdoar-nos. Apresente a Ele, olha para Jesus agora. Apresente a Ele os seus pecados. Apresente a Jesus quais são os pecados que têm te afastado do altar. Quais são os pecados que têm te afastado da santidade. Apresente a Ele. Você, eu, nós somos pecadores perdoados por Deus. E o demônio não pode esfregar no nosso rosto o pecado, porque Deus é mais, Deus é maior, Deus Ele vai muito mais além. Não existe pecado cometido que Deus não perdoa. Não existe pecado que você tenha cometido que Deus não dê a misericórdia, que Deus não derrame a misericórdia. E nós estamos no ano da misericórdia. Nessa tarde, Deus está liberando a misericórdia para aqueles que desejarem. Deus está liberando a misericórdia dele para aqueles que tiverem a coragem de rasgar o coração, de rasgar a alma diante do Senhor, de não ter medo de confessar os pecados, sejam eles quais forem. Confessem, não tenham medo. Este é o renascem do avivamento, é o renascem da misericórdia, é o renascem de uma vida nova, de voltar novamente à origem. Avivamento é voltar à origem, é voltar aos primórdios da igreja, é voltar à experiência que os apóstolos tiveram. Isso é avivamento, e Deus quer isso para mim e para você. Deus quer nos tirar de lascívia que tem nos afastado da busca da santidade. Deus tem tirado dos nossos corações, já nesse renascem, desde a oração da manhã, toda a divisão. Peça ao Senhor perdão dos seus pecados. Rasgue o seu coração, rasgue a sua alma. Faça desse momento único na sua vida. Nada é mais importante do que estar na presença daquele que é o Senhor, daquele que é o autor da nossa vocação, do nosso chamado. Nós estamos no lugar certo.
Nós estamos diante daquele que é, por excelência, a alegria da nossa vida. O renascem é isso. Renascem mais do que estrutura, é adoração. Renascem intimidade com Deus. Isso é renascem. Vivamos a intimidade com Deus. Vivamos a busca da fraternidade autêntica que brota daqui do altar. Talvez a matéria da sua confissão seja justamente essa: de não viver a fraternidade, de não viver a busca de uma intimidade com Jesus Cristo. Talvez a matéria da sua confissão, meu querido, seja justamente de não ser amigo do Espírito Santo, o teu formador por excelência, de não conversar com o Espírito Santo. Eu não sei qual é a matéria da sua confissão, eu não sei quais são os pecados que você tem cometido, mas eu quero dizer que hoje Deus está liberando sobre mim e sobre você a unção de misericórdia, e que tem deixado o demônio furioso, mas o demônio não tem poder e autoridade contra Deus. Ele não pode nada. E Deus está aqui, e olhando para Jesus, preparando o nosso coração com o nosso exame, preparando o nosso coração para nos confessarmos, buscarmos esse sacramento tão importante. O Senhor nos dá algumas pistas para nós pedirmos essa graça. Olhando para Jesus, nos perguntamos, pergunto a você, eu me proponho seriamente a busca da santidade na minha condição de seminarista? Você tem buscado de verdade a santidade? Você tem levado a sério a formação? Tem sido amigo e dócil ao Espírito Santo, o seu primeiro formador? Tem se esforçado para ser fiel aos horários do seminário, por mais difíceis que sejam? Tem buscado crescer na vida espiritual? Tem buscado crescer na formação humana, pastoral? Tem feito a sua parte enquanto agente da sua própria formação? Como está a vida de oração? Tenho dado meu algo a mais para Deus? Tenho adorado o Santíssimo Sacramento? Eu tenho lido a palavra de Deus? Ou eu só fico naquilo que a casa me oferece? A Santa Missa tem sido o centro da minha vida, onde eu participo com amor, com disposição, com atenção, com a mesma alegria e ansiedade quando eu vou preparar para ver um jogo de futebol, para um lazer, para uma praia, para qualquer outro lugar. O meu coração tem essa ansiedade, esse desejo de me encontrar com o Senhor na Eucaristia. Tenho buscado com frequência o sacramento da reconciliação, desejando estar sempre na graça de Deus e preparado para quando Ele nos chamar. Tenho feito regularmente minha direção espiritual. Tenho rasgado a minha alma e sido verdadeiro em tudo com o meu diretor espiritual. Eu tenho rezado a liturgia das horas. Eu tenho buscado conhecer a vida dos santos. Tenho me dedicado nos meus estudos com afinco para melhor servir a igreja e ao povo de Deus. Tenho feito da mesa do meu estudo o altar do santo sacrifício. Detive-me conscientemente em pensamentos, em desejos ou atos impuros. Tive conversas inconvenientes. Coloquei-me em ocasião próxima de pecado contra a castidade. Tenho procurado guardar a vista. Fui imprudente ao tratar diversas categorias de pessoas. A minha vida tem sido um testemunho de fé, de esperança e caridade para os meus irmãos. Minhas conversas com os seminaristas, nos grupos, no WhatsApp, na internet, com os meus amigos que faço na minha pastoral, amigos de caminhada,
de infância têm sido conversas edificantes e santificadoras? Tenho deixado a fraqueza e a preguiça tomarem conta da minha vida? Tenho pedido a Deus a virtude da humildade? Eu acolho docilmente as indicações, os conselhos, até mesmo as correções do meu formador? Tenho rezado pelo Santo Padre, vivido em plena comunhão com Ele, com seus ensinamentos e suas intenções? Tenho vivido a caridade com meus irmãos seminaristas? No trabalho em comum, tenho sido solícito quando um irmão precisa, ou quando eu termino por primeiro minhas tarefas, eu busco ajudar aquele que mais precisa? Tenho gastado meu tempo demasiadamente no celular, no computador, em conversas não edificantes? Tenho testemunhado a minha vocação, a alegria de ser todo de Deus entre a juventude e feito apostolado vocacional? Eu tenho renovado diariamente o meu sim a Deus e declarado o amor incondicional a Ele? Lembre-se, meus irmãos, o cristão é um pecador perdoado. Hoje é o dia de recebermos o perdão de Deus. Talvez o renascem do avivamento para você seja agora esse momento da confissão, de você nascer de novo. Renascem, novo nascimento, avivamento, trazer à vida aquele que estava morto. Eu não sei como você chegou no renasce, mas o que eu sei é que Deus quer te trazer novamente à vida. Deus quer novamente olhar para você, olhar para a sua vocação e se alegrar com aquilo que você tem feito por Ele. Rasgue o seu coração diante de Deus. Não guarde pecados, não tenha vergonha, não tenha medo. Fale tudo na confissão. É o Senhor, é Ele quem vai perdoar os seus pecados, para que você de fato viva o renascem do avivamento, mais do que um slogan, mas como vida encarnada na sua própria vida de seminarista e de futuro sacerdote. Lembre-se, não sabemos se teremos outra oportunidade para isso. Busque a confissão e volte à intimidade com o teu Senhor, com aquele que olhou para você e não se arrependeu de ter te chamado. Ele olha, vem e segue. Cantemos e preparemos nosso coração através desse canto para sairmos e buscarmos a confissão, rasgarmos o coração e sair de lá curado, avivado e transformado. Escolheste-nos, Senhor, nós tão fracos, nós tão lentos, mas quiseste-nos pra ti, quiseste-nos pra ti. Somos gratos, ó Jesus, por amor tão perfeito. Mesmo nas quedas tu estavas, de novo a nos erguer. A cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a tua mão. Queremos correr ao teu encontro,
Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor, queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Nós pedimos aos irmãos, aqueles que estão aqui dentro e que estão aos arredores, que com muita calma, sem pressa, possamos nos confessar, ver esse momento sublime de Deus. Diante de Jesus, vamos reconhecendo a nossa condição, nos apresentando assim como estamos e somos. E assim sentindo o coração, se dirija, porque ao redor da sala de palestra, por todo o nosso, pela parte da frente do nosso espaço, os padres vão atender as nossas confissões. Muita calma, sem correr. E depois retornar para cá, para como que um canto de louvor e agradecimento, como aquele dos 10 leprosos que volta a um, para agradecer ao Senhor pela cura alcançada, pela graça da libertação alcançada.